o Papa e o braço homossexual do anticristo. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse vídeo ele é tão vasto que eu demorei um pouco para fazer, para pesquisar, para trazer alguma informação geopolítica e inspiração profética para vocês, mas ele é muito vasto, pode ser que venhamos a fazer outro vídeo com esse tema. Se te interessa, se você acha relevante, então você dá seu like, ativa o sininho, faz seu comentário, compartilha, né, para que esse vídeo tenha relevância, para que a gente possa fazer outros para completar, porque o assunto é muito vasto. Eu já fiz outros vídeos sobre esse tema, o tema de anticristo, mas eu recuei, porque estava muito comercial, algo muito... todo mundo fazendo, vários líderes fazendo só para ter like, que estava em modismo, então eu recuei, porque também eu não tinha algo de Deus para passar, só para ficar sendo um papel de um jornalista informando coisas geopolíticas, eu também não quis. Mas logo que Deus trouxe algo, então eu entendi que realmente valeria a pena. Por exemplo, o nome de Jared Kushner no universo de judeu ortodoxo que ele orbita ali é Yoel Caim. E dentro da tradição judaica, um grande líder era previsto como fosse mesmo um Messias com esse nome Caim. Veja bem, Caim que foi o primeiro assassino da terra. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Esses que eu já citei, seja Erdogan, Macron, Yoel Caim, que é Jared Kushner, e o Papa desse, quem eu menos falei foi sobre o Papa. Apesar que todos eles são verdadeiramente degraus. Não creio que um desses seja exatamente o anticristo, mas todos esses são degraus, trampolins, tapetes para o anticristo pisar nos segmentos que ele escolhe, porque você sabe que o diabo, as trevas, é muito organizado. Então o anticristo vem com o segmento da política, o segmento religioso, o segmento econômico e também com o segmento de arregimentar essas minorias, não é? Minorias entre aspas. Mas o movimento gay sempre esteve presente na história e sempre se levantou sem parar, sem freio, contra o cristianismo. Isso é histórico, é bíblico, não é? E também para a história contemporânea também é real e é presente essa manobra onde o movimento homossexual sempre persegue o cristão, sempre age com cristofobia, não é? Então fala-se muito de homofobia, mas a marca da história de quem foi mais perseguido foi o cristão. Então pouco se fala de cristofobia, né? As fobias modernas ofuscam e escondem esse tipo de perseguição que é tão real e tão comum. Até hoje nunca parou de cristãos morrerem assassinados simplesmente por serem crentes, né? Até hoje tem 5 países aí que eles são campeões em intolerância contra o cristão, né? Cristãos morrem queimados, cristãos morrem torturados, não é? Países como Irã, Iraque, Somália, Coreia do Norte, Eritreia, são países que matam crentes, matam sistematicamente com tortura e tudo mais, de degolar, tudo mais. Só que a imprensa burra, a imprensa aberta, sempre esconde essas coisas, porque a imprensa é diabólica, é trevosa, né? A imprensa é uma massa de manobra do pai da mentira, que é Satanás. Não é? Então, isso acontece. Mas dentro do nosso assunto, eu quero te provar biblicamente e historicamente que os homossexuais não vão parar. Você começa a ceder espaço e ceder direitos, como o Papa burramente e diabolicamente fez, não é? Que o Papa apoia a união hoje em dia, a união civil gay, não é? Homossexual, e ele burramente e ignorantemente ele realmente apoia. Por quê? Porque ele sabe que este grupo aí vai ser um grupo importante para fortalecer o levante, a apoteose do anticristo. Porque enquanto esse grupo homossexual persegue o cristianismo, então, teoricamente, na leitura do anticristo de Satanás, vai ser um serviço para ele. Mas ele não sabe que mexer com a igreja do Senhor é um desserviço. Ele sempre foi derrotado toda vez que ele mexeu
com a igreja do Senhor. Então, vou começar falando aqui, tecer um comentário bíblico para você entender o que é que nós temos na história. Temos dois momentos de cegueira coletiva. Um ali em 2 Reis capítulo 6, onde Eliseu ora para que o exército da Síria fique cego. Não é? Um exército de pessoas que realmente peritas em assassinar. Mas naquele momento, aquela cegueira que Deus permitiu coletiva não foi para a morte de ninguém, porque Deus deu um comando no coração de Eliseu para que poupasse o exército sírio, e depois dali Israel passou um tempo grande de paz com a Síria por causa daquela misericórdia que o profeta teve com aquele exército sírio que Deus deu comando de ficar cego, mas não matou ninguém. Já o outro momento de cegueira coletiva é no capítulo 19 de Gênesis, ali no capítulo onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. E, meus irmãos, aquela cena, aquela história é repleta de exemplos de que o movimento gay não vai parar. Eles vão avançar contra o cristão, eles vão avançar contra o cristianismo, contra tudo que honra a Deus. Não é? É uma manobra histórica bíblica. Então a Bíblia diz que, chegando os dois anjos para avisar a Ló que ia destruir aquela cidade. Tem muitas teorias que dizem que Deus destruiu a cidade, não foi por causa dos homossexuais, foi por causa da hospitalidade, foi porque não cuidou dos pobres lá em Ezequiel. Mas quando você vai estudar todos os textos citados, não é? O motivo pelo qual Deus destruiu aquela cidade, que não foi só Sodoma e Gomorra, mas também Zeboim e Adamá, foi por causa do homossexualismo, que é chamado de abominação na palavra. Tem muitos termos, mas de abominação. O contexto lá de Ezequiel, o contexto que Jesus coloca, né, por rejeitar a palavra, não é? Então, lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus fala que não vai ter piedade para as cidades que rejeitarem o evangelho. Então, pessoas acham que Jesus está falando ali que não foi por esse motivo que foi destruída a cidade, mas dentro de rejeitar o evangelho tinha um motivo ali, não é? Porque eles eram homossexuais, eles não quiseram conversa, eles não quiseram ouvir do livramento de Deus que aqueles anjos foram ali. Eles queriam ter relações sexuais com os anjos, porque certamente os anjos estavam materializados como varões, homens chegados novos ali na cidade, a cidade cheia de homossexuais. Veja só que eles não pararam do ponto de vista bíblico, porque Ló saiu de casa e ficou na porta da casa e disse: gente, por favor, não mexam com esses homens, porque Ló sabia que eles eram homens santos. Eu vou dar para vocês minhas 2 filhas virgens e façam o que quiser com elas, pode até estuprar, como se ele dissesse assim. Eles nem quiseram isso. Eles disseram: nós vamos fazer mal a você, se você não nos der esses 2 homens. Então, quando os anjos por dentro da casa perceberam que a situação estava caótica, deu uma cegueira para aqueles homens e recolheram Ló. Tinha tudo para parar aí, mas eles, mesmo cegos, a Bíblia diz que até de manhã, do moço ao mais velho, eles procuraram a fechadura da porta para terem relações com aqueles anjos, mesmo cegos. Eles vão parar? Biblicamente, eles não vão parar. Quanto mais direitos, quanto mais espaço for dado, eles vão avançando, porque na natureza ferida do homossexual, não é? Emocionalmente, eles têm uma brecha chamada egocentrismo. Todo homossexual é egocêntrico, porque eles têm um dilema paternal. Por isso que ele tem que ser amado, mas não apoiado na sua prática. Ele tem que ser acolhido, mas nós não devemos fazer vistas grossas diante do pecado de malacoísmo, diante do pecado de homossexualismo. Nós não podemos acolher o pecado, devemos acolher o pecador, certo? E isso não é homofobia. Homofobia é você maltratar o pecador, não é? Você tem que acolher e amar e ouvir e orar por ele. Mas você tem que abominar a prática dele, que não é uma prática de Deus, é uma prática que a palavra do Senhor abomina. Eles não pararam, eles queriam ter relações sexuais com os anjos até o amanhecer. Por isso que Deus mandou os anjos pegarem pelas mãos de
de Ló e da sua família e saírem. Mesmo assim, a mulher de Ló olhou para trás. Jesus, no seu sermão profético sobre o final dos tempos, ele aponta para 3 personagens bíblicos. Ele aponta para Noé, Daniel e a mulher de Ló. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? A mulher de Ló olhou com saudade daquele pandemônio que era Sodoma. Ela olhou, ela ainda teve saudade daquela cidade caída, cheia de homossexuais, não é? E ela virou extrata de sal. Olha, esse comentário não é só bíblico, não. Essa mesma história se repete no Alcorão, na Torá e na cultura romana também tem essa história. Esse é um princípio para trazer veracidade da história. Por exemplo, a Arca de Noé é contada em todas as sociedades antigas. Sumérios, assírios, babilônicos, maias, tem essa história da enchente. Então, esse é um princípio para respaldar a história, além da fé que nós temos, né? Mas cientificamente. Então, quando uma história é citada em várias sociedades antigas, então ela é idônea. Por isso que esse acontecimento não é um acontecimento pontual citado na Bíblia, nem é porque a Bíblia é homofóbica, não. É um acontecimento bíblico e histórico. Ademais que quando nós olhamos para outros líderes contemporâneos, como Calígula, não é? Todos os imperadores romanos praticamente eram homossexuais, praticavam sodomia, daí vem a palavra sodomia, porque praticavam o que se praticava em Sodoma. Todos os filósofos, o preço para eles ensinarem filosofia para seus pupilos era ter relação homossexual. Eles eram ativos e o aluno era o passivo. Então, o homossexualismo sempre perseguiu o cristianismo, porque o cristianismo denuncia o pecado, apesar de amar o pecador. Então eles têm raiva. Por isso, o Satanás encheu a mente do Papa para que o Papa levantasse, sancionasse, melhor, antes de sancionar, aprovasse, que ele não tem condição de sancionar, mas ele aprovasse, não é, a união civil gay. E os gays não vão parar. Meus queridos, o primeiro gay que foi legalmente aceito na Inglaterra como casado com outro homem foi Elton John. Esse homem é um endemoniado, é um homem usado por Satanás, não é? É um homem que bebe sangue de crianças, é um homem metido com as trevas, até metido com a maçonaria, metido com as coisas ocultas. Esse homem é uma das potestades grandes ali na Inglaterra, dentre muitas potestades, é o Elton John. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre esse Elton John. Esse homem é metido com as trevas no profundo, não é? É um dos homossexuais mais antigos, mais respeitados na Inglaterra. Foi o que primeiro conseguiu a união estável gay, não é? E todo o movimento dele, fique de olho nesse homem aí. Fique de olho no que ele já fez e no que ele ainda vai fazer. Porque esse homem está muito ligado com as coisas das trevas, muito mesmo. Então, e a Inglaterra é um berço de endemoniados, de ocultistas. A Inglaterra, meus irmãos, é um ninho de basilisco, é um ninho de demônios. A Inglaterra, Alemanha e França, a Europa toda está comprometida, mas esse tripé aí, meu Deus do céu, é muita coisa. E esses 3 países, agora eu falo profeticamente, eles vão trabalhar para o anticristo, antes da manifestação nítida do anticristo. Esses 3 países vão trabalhar de maneira assim, focados mesmo. E falando profeticamente, este Papa já está preparando o caminho para o anticristo dentro do segmento da área dele, mancomunado com a ONU, não é? Então esse Papa ele não tem propósito de agradar a Deus, como a maioria quase total dos papas da história. Monsenhor Viganò denuncia os pecados dele. Dentro da própria Igreja Católica tem pessoas que denunciam o pecado, a omissão e o contrato desse Papa com Satanás. Ele não é um anticristo, mas ele é um pedal, ele é um degrau, ele é um dos trampolins do anticristo. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que nós possamos permanecer na fé. A gente está vendo aí que o final, o que se configura ali em Sodoma é isso. Deus viu que eles não iam parar e mandou fogo e destruiu tudo. E hoje até a arqueologia concorda, né? Tem um arqueólogo chamado Steve Collins que já descobriu o lugar certinho aí
de Sodoma. E mesmo que não descobrisse, a palavra é o bastante para nós. Vamos olhar para a palavra e discernir o futuro profeticamente, porque é assim que a palavra nos ensina. Oremos que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos fortaleça vindo a perseguição para a gente permanecer fiel. Shalom, queridos. Paz.